Fala pessoal, sejam bem-vindos. Bem, a aula de hoje é um desafio para mim mesmo, né? Como professor, eu me desafiei a explicar como que ocorre um processo de hacking, como que ocorreu no caso do torneio do Cash, para pessoas que não sabem escrever uma única linha de código. E ao mesmo tempo, eu quero explicar isso, toda a lógica por trás. Mas, se você já é programador, já entende as minúcias até de Solid, eu quero também passar para vocês algumas questões técnicas que talvez você não tenha dado atenção. Então, este hack que aconteceu com o torneio do Cash, ele vai ser muito útil, vai nos ensinar muita coisa. Ele não vale apenas para o torneio do Cash, ele vale também para outras DAOs que sigam o mesmo modelo do contrato de governança do torneio do Cash, que nós vamos falar um pouco adiante. Então, vamos lá. O objetivo é entender como que funciona, como que esse contrato ele foi hackeado. E eu quero que vocês entrem na mente do hacker, né? Como que funciona um processo como esse? Onde que ele se inicia, onde que ele termina? Bem, ele começa com o objetivo. O hacker está dizendo aqui, se eu conseguir controlar este contrato, ou seja, o contrato de governança de uma DAO, nesse caso o torneio do Cash, eu ficarei rico. Porque pense que o contrato de governança é o coração da instituição. É como se você controlasse a organização. Então esse é o objetivo. Controlei o contrato de governança e eu controlo a organização. Mas como que você vai controlar? Você deve imaginar que um contrato como esse deve ser auditado, deve ser protegido. Não é uma coisa simples, ainda mais no caso do torneio do Cash, que é um protocolo muito sofisticado. Bem, de acordo com os nossos amigos aqui, o Beavis e Butthead, caso você lembre deles, né? Eles dão uma sugestão aqui. Porque o que acontece? Para que eu possa interagir com o torneio do Cash, eu interajo por meio de um envio de propostas. Essas propostas, elas são smart contracts. Aí o Beavis e Butthead, bem no estilo, né, deles, né, estão falando, olha, ele pode mandar um smart contract com a proposta de dar a ele a maioria dos votos para ter domínio sobre o protocolo. Assim ele poderá tirar todo o dinheiro de lá. Bem típica, né, do Beavis e Butthead, mas o nosso hacker, né, obviamente, ele diz, né, se eu mandar o smart contract com a proposta de me dar a maioria dos votos para ter domínio sobre o protocolo, vão me chamar de estúpido, né? Como resolver isso? Bem, eu já sei que eu posso interagir, que eu posso enviar smart contracts, né, propostas no formato de smart contracts, e esses contratos, essas propostas, elas serão auditadas. Aqui essa figura conhecida nossa faz uma sugestão. Manda um contrato legítimo, aí quando esse contrato legítimo for aprovado, você destrói esse contrato e coloca outro com um código malicioso no lugar. Bem, parece uma proposta lógica, certo? Qual que é o problema quando a gente fala em smart contract blockchain, em sugerir a destruição de um smart contract é colocar a substituição desse por outro com código malicioso? Como que eu vou destruir, né, um smart contract e substituir por outro se na blockchain tudo é imutável? Então, se nós não temos um conhecimento técnico sobre o funcionamento da blockchain, nós vamos apenas pelo que nós escutamos, né, pelo marketing, nós vamos ter essa conclusão. Mas, né, o nosso hacker aqui, né, você viu a sugestão do amigo, ó, você deveria fazer o curso do professor Fernando Lopes, porque no nosso curso nós falamos sobre essas e outras questões, principalmente eu dou muita ênfase à importância de conhecer os opcodes. Então, ou seja, usando o opcode self-destruct, você pode destruir o smart contract legítimo. Perfeito. Então, muito simples, uma parte, né, do projeto. Mas como que eu coloco agora o código malicioso no lugar? Para isso eu vou precisar entender um pouco melhor o funcionamento do create, do opcode create e do opcode create to, que são os opcodes utilizados para a criação de smart contracts. Então, beleza, eu já tenho o meu plano. Eu quero colocar um contrato, passar uma proposta legítima e depois eu quero substituir essa proposta legítima por uma ilegítima. O início vai se dar por meio da criação de um contrato que nós vamos chamar aqui de factory. Então, o primeiro hacker criou um smart contract chamado factory. Esse factory vai utilizar o opcode create 2 para criar um novo smart contract.
Por que ele vai usar o create 2? Inicialmente, pense que o create 2 eu consigo saber o endereço do smart contract que será criado antes desse smart contract ser de fato criado, ser feito o deploy desse smart contract na blockchain. Isso vai ser um conhecimento muito importante. Então eu já tenho como saber qual que será o endereço do smart contract antes mesmo de colocar esse smart contract na rede. O create 2 ele é utilizado, por exemplo, na Uniswap V2 no Factory, quando há necessidade de eu saber de antemão qual será o endereço do smart contract. E esse conhecimento aqui nós vamos ver que foi utilizado pelo hack para propósitos ilegítimos. Então ele criou o deployer proposal, então ele já sabe qual que seria o endereço e criou esse contrato. Se ele quiser criar um outro contrato depois, ele tem como criar com o mesmo endereço, né, do deployer proposal, ou seja, com o self-destruct eu consigo destruir esse contrato, e se eu quiser criar outro no lugar, eu tenho como criar um outro contrato no lugar com o mesmo endereço deste aqui, porque ele foi criado com o create 2, basta que eu siga os mesmos parâmetros utilizados. Excelente. Bem, o que o deployer proposal, qual que é a função desse smart contract aqui que foi criado com o opcode 2? É criar o contrato, o smart contract que efetivamente é a proposta, o proposal. Aquele que vai ser legítimo inicialmente e depois será trocado por um ilegítimo. Mas repare que aqui eu estou usando um outro opcode, que é o opcode create. Então este aqui, ó, este é o primeiro ciclo que você tem que gravar. Você já sabe qual que é o objetivo: criar uma proposta legítima, esperar ela ser aprovada, destruir ela e colocar uma ilegítima no lugar. Para isso, primeiro eu criei um contrato chamado Factory, que criou um contrato Deployer Proposal. Criei com Create 2, então eu já sei qual que é o endereço. Se eu quiser destruir esse contrato e criar outro lugar, eu consigo criar com o mesmo endereço, no mesmo endereço desse. E esse ele vai criar efetivamente a proposta. Ótimo. Qual que é a missão agora? Bem, se eu já cheguei aqui, a missão agora é destruir este contrato proposal e colocar o malicioso. Mas para isso eu preciso ser capaz de criar um contrato, um novo contrato, com o mesmo endereço desse aqui. Certo? E como que eu faço isso? Para isso nós precisamos entender um pouco melhor como que os endereços são gerados utilizando o opcode create. Bem, dois são os parâmetros: o endereço do sender, ou seja, nesse caso aqui, do deployer proposal. Então o endereço do proposal é determinado pelo endereço do deployer proposal e pelo nonce. O que é o nonce? O nonce é a quantidade de transações que foram realizadas pelo sender. Quando o deployer proposal cria o proposal, essa criação, o nonce vai ficar 0. Se agora o deployer proposal for utilizado o create para criar um novo smart contract, o nonce vai ser 1. Então esse segundo contrato, ou seja, imagine que agora eu quero colocar o contrato malicioso no lugar. Como o deployer proposal já foi utilizado para criar um contrato, nonce 0, o próximo nonce vai ser 1. Então o endereço do proposal e do proposal malicious, por exemplo, ele vai ser diferente. Como que eu contorno essa situação? Pense um pouco. Vamos tentar. Basicamente, como eu sei que este contrato aqui, deixa eu colocar aqui, o deployer proposal, acho que eu vou até passar aqui, para a gente fazer o passo a passo, vai ficar mais fácil. Então, aqui, eu preciso substituir este contrato aqui pelo contrato com código malicioso, só que se eu for criar um outro contrato, esse aqui é o smart contract que cria as propostas. O nonce vai ser 1 agora, então não vai dar certo. Agora, e se eu destruir este contrato aqui e colocar um outro no lugar, que tem que ser o mesmo endereço? Eu consigo criar um outro contrato no lugar desse, com o mesmo endereço desse? Consigo, porque eu criei esse contrato com o create 2. Isso me possibilita que eu crie um novo contrato. Então, posso colocar aqui, vou criar um novo contrato que vai se chamar aqui Deployer Proposal 2, por exemplo, que vai ter o mesmo endereço do Deployer Proposal 1.
Isso significa que esse contrato ele não criou nenhum contrato ainda. Então o nonce dele, se ele vier criar um contrato, vai ser o 0. Ou seja, como em relação à situação anterior o endereço permaneceu, porque eu destruí o contrato anterior e criei um novo com o mesmo endereço, usando o create 2. E como este deploy proposal aqui, não, que é o novo contrato que foi criado, não criou nenhuma transação, então se eu utilizar o create e criar agora aqui um malicious, né? Malicious proposal, este malicious proposal vai ter exatamente o mesmo endereço do proposal. E foi assim que o hacker do Tornado Cash conseguiu inserir o seu novo contrato com o código malicioso. Percebe como é interessante isso? Porque ele soube trabalhar, conhecia a fundo o opcode create 2, o create, mas não é simplesmente uma questão de se escrever código. É uma questão de se desenvolver uma lógica, de se conhecer o protocolo. E aqui para finalizar, né, o contrato de governança do Tornado Cash, esse contrato proposal aqui, ele vai ser chamado, vai ter uma função no contrato de governança chamada execute proposal, que ela vai utilizar um outro opcode que nós chamamos de delegate call, que vai chamar a lógica contida no malicious proposal ou no proposal do contrato que efetivamente representar a proposta. E quando nós temos esse tipo de interação, nós temos que tomar muito cuidado. Você tem que pensar que quando se fala em smart contract, tem que pensar como se fosse uma pessoa. Então sempre que um smart contract interage com outro smart contract, tem que pensar como se você estivesse interagindo com alguém. Você nunca sabe aquela pessoa com quem está interagindo. De repente você vai conversar com ela, ela pode te assaltar. Então sempre que há essa interação entre smart contracts, a segurança deve ser o quê? Deve ser reforçada. E nessa lógica de contrato de governança, onde eu utilizo esse delegate call, que basicamente faz o quê? Delega, né, para este contrato, né, a lógica da implementação. A gente fala que o contrato que está usando, no caso o contrato de governança que está usando o delegate call, ele vai ter o seu storage, né, alterado, ou seja, suas informações passíveis de ser alteradas por uma lógica contida num outro contrato, que é um contrato desconhecido. Claro que inicialmente essa lógica ela foi auditada, porém isso foi contornado pelo hacker aqui do Tornado Cash. Certo? Então eu sei que não é algo muito simples e nem poderia ser, né? Não deve ser realmente muito fácil você fazer um hack. Mas o que eu quero que vocês tenham entendido aqui é a lógica que foi desenvolvida antes de se passar efetivamente para a escrita. E isso vale também quando eu falo sobre a questão dos chamados Mav Searchers, né, que nós estamos agora com esse novo curso. Nós vamos ter, basicamente, tem toda a teoria do mercado DeFi, teoria e prática do mercado DeFi, e depois a implementação de vários algoritmos, de vários bots. Por que disso? Porque você só vai conseguir criar um bot ou vai criar uma estratégia como essa que nós vimos aqui se você domina a teoria, se você é capaz de primeiro estruturar essa lógica, a lógica, e depois transformar isto em código, não é simplesmente sair escrevendo. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Peço que compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E se vocês quiserem também, nós podemos fazer um outro vídeo aí, sim, em códigos, passando tudo isso que nós fizemos aqui. Falamos aqui, utilizando figuras para que fique fácil para quem não programa, em forma de código. Tá? Mas para isso eu preciso que vocês deixem o seu like, que vocês compartilhem. Se não, de qualquer forma, esse material vai estar no nosso curso, né, de criação de Mav Searchers Bot. Tá? E lembrando aqui, né, deixar no final que o material desse novo curso está na descrição do canal. Ele vai ser lançado na próxima semana, então tem um desconto especial aí para os inscritos. Vão ter uma oportunidade que eu vou deixar os detalhes também na descrição. Então não perca a oportunidade, tá? Porque os cursos que nós já temos, a programação para finanças descentralizadas já não tem mais vaga, as inscrições estão encerradas. E especialização em Bitcoin e Ethereum vai ser a última semana que eu vou dar essa oportunidade para que os alunos se inscrevam nesse curso, consigam se inscrever nesse próximo que vai ser lançado, tendo acesso a todo o conteúdo e por um preço mais em conta, tá? Depois, a partir da próxima semana, aí, os dois cursos que nós já temos atualmente, as inscrições vão ser encerradas. E a partir daí, só no próximo curso. Então é uma diferença muito grande de valor, certo? Conselho que você
Só para você ter uma ideia, esse próximo curso que nós estamos lançando, você vai ver que ele tem 2 módulos. Um módulo teoria e prática de finanças descentralizadas e o segundo focado na construção de algoritmos. Você pode comprar esses módulos separados. Cada módulo é R$2.000. Ou seja, se você aproveitar essa semana e se inscrever no nosso curso de especialização para Bitcoin e Ethereum, você vai conseguir ter acesso a esse material por R$1.000. Tá? Mas isso é feito apenas uma semana anterior para privilegiar os inscritos no nosso canal e o pessoal que me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, Prof. Fernando Lopes. Seu Guia Web3 também, temos lá uma outra página lá no Instagram, outro perfil, né, no Instagram. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos aqui no canal DeFi Brasil e também lá no nosso curso.